Você acompanha aqui pela ESPN, continuando através desta semana toda. Amanhã às 3h30 da tarde, horário de Brasília, de 3h30 até as 5h30 da tarde. Estaremos aqui novamente, Rob Porto ao lado de José Inácio Werneck. As barreiras sendo colocadas para a prova dos 100 metros com barreiras para mulheres. Essa é a grande expectativa de uma prova também que as americanas vêm dominando. Antes de voltarmos para a prova dos 100 metros, vamos dar uma recapitulada no que aconteceu na prova dos 10.000 metros para homem. E aí está o grande favorito, Haile Gebrselassie, da Etiópia. Que é o detentor do recorde mundial do evento, com 26 minutos e 22 segundos, Werneck. Mas, Rob, nos últimos tempos vem aparecendo outros excelentes corredores da África, sobretudo da Etiópia e do Quênia. Aliás, o Quênia teve agora uma controvérsia muito grande reunindo esse país, porque a Federação do Quênia concordou que 2 de seus atletas adotassem a cidadania do Catar. E ela ganhou dinheiro para isso. Um deles, o Cherom, que é recordista mundial e mudou até de nome. Os 2 atletas passaram a adotar um nome muçulmano, ganharam dinheiro e a federação também. A federação tendo concordado, então eles ficaram proibidos de competir por apenas 1 ano. Se ela não tivesse ganho dinheiro e não tivesse concordado, eles teriam ficado sem competir durante 3 anos. Última volta dos 400 metros, 55 segundos. Incrível. Os 2 atletas da Etiópia, portanto. Kenenisa Bekele. Eu falava, né, que outros atletas da Etiópia e do Quênia vêm aparecendo, e foi um etíope, um garoto ainda, Kenenisa Bekele, que apareceu. É, portanto, o legítimo herdeiro do Haile Gebrselassie. Acabou ficando na 2ª posição, e a gente vê a Gail Devers, né, 3 vezes campeã do mundo, vai se preparando aí para a prova dos 100 metros com barreiras. 36 anos de idade, né, Werneck? 36 anos. Olha só, as melhores marcas dos 100 metros com barreiras. De todos os tempos. A Gail Devers aparecendo ali com 12:33 no ano de 2000. Aí a ficha dela. Recordista americana. 3 vezes campeã do mundo. E 2 vezes com a medalha de prata. Ela que também participa da prova dos 100 metros, a Gail Devers. Enquanto a Gail Devers vai se preparando, vamos olhar agora a prova dos 10.000 metros para mulheres. E aparecendo também muito bem atletas africanas. Era uma coisa curiosa, porque as atletas da Etiópia e do Quênia não competiam. Era um esporte, digamos, que era reservado para os homens. Aos poucos, as mulheres também começaram a aparecer em provas de longa distância na Etiópia e no Quênia. E olha aí, mais um exemplo, aquela corredora ali de óculos, a Kip Glack, ela costumava correr pela Etiópia, agora adotou a cidadania da Holanda. Então você vê que esse fenômeno do mercantilismo está muito arraigado no atletismo mundial. Kidani aparecendo muito bem. Os primeiros 5.000 metros em 15 minutos, praticamente 15 minutos cravados. E ela dominou completamente nos últimos 300 metros. Olhando para o relógio. E a briga fica sendo pela medalha de prata, hein? A atleta da Etiópia, Heideri, acaba ficando com a medalha de ouro. 30:04:18. Mais uma vez o domínio das atletas da Etiópia nessa prova. A chinesa ficou na 3ª posição, perdendo no final ali a medalha de prata.
Mais uma vez de volta com imagens ao vivo, agora sim, do Stade de France, preparados para a prova dos 100 metros com barreira. Jordana Donkova, da Bulgária, em 1988, estabeleceu o recorde, que é de 12 segundos e 21 centésimos. As atletas que estarão participando, a brasileira Mayla Paula Machado, na raia, na pista número 8. Maíla Machado e a Redelen dos Santos estavam nas provas também dos 100 metros com barreiras. Só a Maíla, portanto, conseguiu avançar para a prova final. E a Gayle Divas, que já ganhou também a prova dos 60 metros com barreiras, que é uma prova em recinto fechado. Perdita Feliciano. Canadense, portanto. Franco-canadense. Franco-canadense, né? Bicampeã universitária, né? Reside nos Estados Unidos. É. Vamos para a expectativa, portanto, da brasileira Maíla. Aí você vê na pista 8. Com o número 125, a brasileira, que marcou 13 segundos e 10 centésimos na sua última prova classificatória. Concentração das atletas para a largada. A torcida brasileira na pista número 8. Dessa vez a atleta ergueu o braço, Werneck. Ergueu o braço claramente. Dessa vez não há controvérsia. É claro que a responsabilidade agora é muito maior, né? Você sabe que são apenas 2 largadas. Uma primeira vale para todo mundo e na segunda, quem largar escapado está desclassificado. Foi a Gayle Divas, justamente a atleta que pediu ali para parar. Não se sentiu bem, não se sentiu à vontade. Olha só, é com aquelas unhas suficiente ali para perceber, né, Werneck? Essa foi a cena engraçada, né? Ela é famosa por suas unhas compridas. Vejam só como é que ela coloca o braço ali na linha, ela não estende, né? Exatamente por causa da unha, né? Cada unhas muito compridas e sempre com aquele verniz azul. A Maíla e a Gayle Divas disputaram uma eliminatória juntas. A Divas marcou 12,49, a brasileira 13,10. Opa, agora eu vi uma largada escapada. A próxima que queimar a largada está fora. Aliás, a Maíla saiu muito mal. Ah, foi na raia, na pista número 7. Você percebe a pressão da atleta ali na placa. Na pista número 7, né? Não temos aí na tela o tempo de reação da atleta, exatamente para enfatizar aquele problema com o John Drummond, né? Para a sorte da Maíla, a largada não valeu porque ela tinha largado em último lugar. Ela, em primeiro plano ali à esquerda na tela, a brasileira Maíla Paula Machado. Os 100 metros com barreiras. Bom, e agora todo mundo tem que tomar muito cuidado. Será que eles teriam coragem de desclassificar a Gayle Divas? Já desclassificaram o John Drummond. Maurice Green sentiu a perna também na sua prova, não vai poder fazer parte da equipe do revezamento americano do 4 por 100. Ele chegou em último, né? Em sua bateria. Ali você viu a jamaicana, a Clark Lacena Golden, também marcou 12,72, também um tempo um pouco melhor do que a brasileira Maíla Paula Machado. Linda Ferga Codadin, da França, também participando dessa prova, o número 353.
Olha a expectativa do público. Mais uma vez. Ainda não vimos nenhuma prova de menos de 400 metros, Werneck, onde a largada foi dada e não houve algum problema, hein? Aí foi a ordem do juiz de largada para que elas saíssem dos blocos. Não houve a largada, quer dizer, agora ele vai tentar dar a largada, mas com essa tensão toda, né? Porque já houve uma largada escapada. E ali há um pequeno microfone no bloco de largada para que o atleta ouça tudo o que o juiz de largada diz, por causa do barulho da torcida. É, para todas as atletas ao mesmo tempo, hein? Aí você vê a tomada, preparados os atletas, portanto, nessa prova dos 100 metros semifinal, dos 100 metros com barreira semifinal, outra vez, duas vezes, 2 tiros. Agora vai ter gente eliminada. Vamos ver quem é que vai ser acusado aí da largada escapada. Couloir 5. É, e olha, eu acho que foi a francesa, hein, Werneck? Foi da pista 5. Linda Ferga Codadin. A primeira largada falsa foi creditada para todas as atletas. Foi exatamente a francesa, hein? A francesa é eliminada, sai chorando. Diante da torcida francesa, é eliminada, mas aceita a eliminação, vai embora. Não se atira na pista e não faz uma cena como o John Drummond, né? E a Gail Divas absolutamente concentrada. A expressão no rosto dela é de uma esfinge. Ela não quer saber o que está acontecendo ao seu lado. Melhor marca da Gail Divers nessa modalidade dos 100 com barreira, 12,33. A comparação, a melhor marca da brasileira Maíla Machado, 12,93. Portanto, são 6 décimos de segundo. Portanto, menos uma atleta preparada aí nessa semifinal. Ao lado da brasileira, a grega Flora Redomi. Agora sim, tá valendo. E a Gail Divers já vem dominando. Na pista número 3, a Gail Divers. Perdeu a Gail Divers, vai ficando atrás. Por enquanto é a terceira colocada, a Gail Divers. Gail Divers fica apenas na terceira posição. Werneck é a canadense Perdita Felician. Ela agora vai ter que esperar para saber se consegue a classificação pelo tempo, porque ela não consegue pela colocação. Apenas as duas primeiras avançam pela colocação. A Gail Divers agora vai ter que esperar para saber o que vai acontecer com ela. A Gail Divers largou muito bem, mas olha, acho que ela teve um problema qualquer na passada. Ela perdeu um pouco a passada e ficou com o seu ritmo prejudicado. Vai entrar aí na terceira posição e vai ter que esperar agora para saber se entra pelo tempo. E a franco-canadense veio ali pelo meio, veio ganhando vantagem em relação ao Gail Divers. E a Gail Divers ficou bem longe na terceira posição. A Maíla ficou fora. A última colocada, portanto, a Maíla Paula Machado, eliminada na semifinal dos 100 metros com barreiras. Nós já voltamos com muito mais na sequência. Muito bem, portanto, aí Felician Perdita, a canadense, e a Golden Clark Lacena da Jamaica avançando automaticamente. A Gail Divers ficou com 12,87 na sua eliminatória da semifinal. Fica esperando aí, portanto, a confirmação, a classificação pelo tempo. Vamos escutá-la então, Werneck. E a pergunta é o que aconteceu ali com a competidora francesa.
Ela já atingiu a barreira e disse que perdeu um pouco de tempo ali. A pergunta era se ela teria sido prejudicada pelo fato de não ter ninguém ao seu lado. Ela disse que não, que na realidade ela não esteve bem, atingiu a barreira, perdeu a sua passada. Que ela estava bem ao lado da competidora francesa que foi eliminada. Ela fala agora sobre o problema, né, das largadas queimadas, de você tentar voltar a se concentrar. E ela fala que agora é sentar e esperar, né? Esperar, portanto, para a classificação. Ver se o seu tempo vai ser suficiente para chegar na prova final. As outras que fazem parte, portanto, da segunda semifinal dos 100 metros com barreiras para mulheres. Essa Glory Alozia da Espanha vem bem. Ela, aliás, é nigeriana. É mais um caso de uma competidora que trocou de nacionalidade. Glória Alozia, né? Número 287. Aí você vê com 11,46 a Miesha McKelvey, americana. Sua melhor marca, 12,51, foi estabelecido esse ano, Werneck. A Brigitte Foster, jamaicana. Ranqueada número 2 no mundo ano passado. Nós temos tido muitos casos de atletas que trocam de nacionalidade. Agora, sempre precisam obedecer um prazo de 3 anos antes de competir outra vez. Mas no caso desses atletas do Quênia, como a federação concordou, eles levaram uma grana, um dinheiro, aí eles estão competindo com apenas 1 ano de prazo. Assim também como na primeira semifinal. Problema logo nessa segunda semifinal para mulheres nos 100 metros com barreira. Aí a gente vê a jamaicana, a Brigitte Foster, uma das competidoras, uma das grandes rivais da americana Gail Devers. Miesha McKelvey com 12,51, seu melhor tempo conseguido em maio. Brigitte Foster, 2 vezes campeã nacional jamaicana, ganhou no ano passado e ganhou outra vez este ano. Esta é a nigeriana, que agora é a espanhola, ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do ano 2000. Ali na pista 8 você vê a polonesa Aurelia Trivianska. A gente lembra que na primeira eliminatória das semifinais dos 100 metros com barreiras para mulheres, a brasileira Maíla Machado foi eliminada. Tá valendo, hein? Boa largada. Parece ser a jamaicana Brigitte Foster na pista 4, hein? As duas primeiras classificadas passam automaticamente. A polonesa chegou perto ali, lutando pela terceira posição. Brigitte Foster consegue a vitória, portanto, nessa semifinal. E a americana Miesha McKelvey. A Miesha McKelvey consegue também a classificação. Acho que a polonesa vai ficar naquela mesma situação da Gail Devers. Ela teve uma boa chegada, a polonesa. Ela não largou bem, mas ela veio se recuperando muito bem. A jamaicana Foster largou bem, veio bem o tempo todo. E a McKelvey chegou muito bem. Na pista número 3, a McKelvey, ela foi a segunda. Ela ganhou no photoshop a segunda posição à frente da polonesa. A polonesa junto com a espanhola, né? A naturalizada espanhola, que também chegou muito próxima. Por essa tomada não vai dar para perceber, mas ela ficou ali muito próxima da polonesa. A Glória Alozia. Exatamente, olha só. Espanhola. Mas parece que ela acabou ficando na 4ª posição mesmo. Vai a vitoriosa, portanto, o tempo ainda não está confirmado, 12,65. Realmente a polonesa fica com a terceira posição. Terceira posição da polonesa Aurelia Trivianska não é melhor do que o da Gail Devers, que foi 12,68. A Gail Devers vai ficar de fora. Voltaremos na sequência e traremos o salto com vara para mulheres na sequência aqui pela ESPN, que você vai acompanhando o Campeonato Mundial de Atletismo e o destaque também dos 800 metros para mulheres. A moçambicana Maria Mutola, você vai curtir essa prova ao vivo conosco. Amigo da ESPN em todo o Brasil acompanhando nessa tarde no Brasil, já 4 horas da tarde, imagens ao vivo do Stade de France em Saint-Denis, a colocação da semifinal número 2 nos 100 metros com barreiras para mulheres. A Brigitte Foster foi a vencedora.
a jamaicana. E a Maísa McKelvey foi a segunda colocada. Vamos escutá-la, portanto, classificada, portanto, para a final. Ela fala que, antes de mais nada, ela quer ter uma prova sem problemas, né? Sem problemas de largada, e conseguiu escapar disso. Bom, e Gayle agora, Givers não vai, hein, Werneck? eu tinha falado no encerramento do nosso último segmento, e a pergunta é se ela se sentirá afetada por isso, pois a Gayle Givers era um verdadeiro modelo para elas. Ela fica meio surpresa, né? Ela acabou de escutar, portanto, a informação. É. Ela fala que a Gayle Givers é aí um expoente máximo nessa prova. Ela fica um pouco surpresa, sem palavras. Bom, e ela diz, bom, você tem que correr. Eu não sabia que ela não ia correr, eu sinto muito, mas eu tenho que fazer o meu papel aqui. Portanto, aí fica com uma responsabilidade maior, portanto, a atleta americana, a Maísa McKelvey. Maísa McKelvey, que você vê no detalhe aí, com os óculos escuros. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você no Mundial de Atletismo em Paris. Vez com imagens do Stade de France em Paris, na França. Stade de France que para nós brasileiros não traz boas lembranças daquela final de 1998, mas hoje é sede do Mundial de Atletismo. E, aliás, o Zagallo disse que gostaria de pegar a França outra vez nesse mesmo estádio, na decisão da Copa das Confederações, mas o Brasil não conseguiu se classificar. Olha só, e agora a semifinal número 3, as atletas que participaram dos 100 metros com barreiras. Vamos voltar então aí para mostrar o que aconteceu naquela prova. As duas primeiras provas que nós acompanhamos, a prova com a Gayle Givers e a brasileira Maíla Machado. Na pista número 6, toda de azul, a Jenny Adams, número 11, 19. Correu bem. Acabou vencendo e se classificando, né? E vamos então uma conversa dela com o Dwight Stones. Venceu a sua bateria, vai avançar. Duas americanas na final, Maísa McKelvey. Bom, e ela diz, realmente ninguém esperava que, por exemplo, eu entrasse e a Gayle Givers entrasse, se houvesse apenas duas americanas na final. Entretanto, a Gayle Givers não entra e eu entro. É, ela fala, eu não posso me preocupar com isso agora, eu tenho que estar concentrado, meu objetivo é na prova final que vai acontecer amanhã. Uma vez que a sua mente passe a prestar atenção em outro tipo de coisa, você pode perder a prova. Ela diz, eu tenho que me concentrar, ver se não bato com o meu pé na barreira. Amigos, negócios à parte. Claro, ela está fazendo o papel dela. Cá entre nós, eu acho que nenhuma delas ficou muito triste com a ausência da Gayle Givers. Aí a Jenny Adams, portanto, representante americana que venceu a sua bateria. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais. A Torre Eiffel. E temos agora a lista das atletas que avançam para a final dos 100 metros com barreiras. Duas americanas, portanto, duas jamaicanas e uma canadense. E duas vagas ali ainda em aberto, né? Seriam as duas atletas que ficaram com os melhores tempos, as perdedoras com os melhores tempos, perdedoras nas suas eliminatórias. Prova dos 800 metros, recorde mundial, Kratochvilova, tcheca, em Munique, 1983, 1:53,28 centésimos. A grande expectativa é a Mutola. Esse é o mais antigo recorde mundial para mulheres em atletismo. Agora, essa Kratochvilova, não sei se você se lembra dela, ela, se jogasse basquete contra o Shaquille O'Neal, ela ia jogar o Shaquille O'Neal fora da quadra, porque realmente aquela mulher chegava a assustar. A Maria Mutola não é assim muito, digamos, delicada, mas perto da Kratochvilova parece uma sílfide. Pista número 3 vai estar aberta, e aí com o número 748 a Maria Mutola. Atleta de Moçambique, sua melhor marca 1:55,19. Nesse ano ela já marcou 1:55,5. 5 vezes campeã mundial indoor, 2 vezes campeã mundial. É a franca favorita para a medalha de ouro. Essa é a grande expectativa. Número 397, você vê a Kelly Holmes, atleta da Grã-Bretanha,
bronze nas Olimpíadas de Sydney e medalhista de bronze também no Mundial em 1995. Avomark. Nas suas marcas, A melhor corredora de meio fundo da Grã-Bretanha em todas as épocas. aí a largada, portanto, a pista 3 vazia, Werneck. A austríaca Stefanie Graf não participa da prova. Aí vão elas para a prova dos 800 metros. A partir da curva, elas não precisam mais obedecer a delimitação das pistas. São 2 voltas completas. Vai liderando a prova, portanto, a Maria Mutola. Daiane Cummings, do Canadá, vem na segunda posição. A russa Natalia Khrushchevlovia também entre as primeiras. A Mutola dando aquela olhadinha sobre os ombros. Aí a Ocineta da última volta, marcaram 400 metros em 1 minuto, 1 segundo e 20 centésimos. É um ritmo lento, hein, para essa prova. A Mutola tem uma excelente chegada. Na última posição você vê ali a atleta de Gana, a Kusa Servat. Mutola ainda na primeira posição. É a russa que vem na segunda posição. É Natalia Khrushchevova. Vai perdendo um pouquinho. Mutola passa para a segunda posição, hein? E a Kelly Holmes começa a aparecer. A Kelly Holmes na frente, mas a Mutola Vai apertar, hein? vai apertar agora. É a britânica em primeiro e a Mutola na segunda posição tentando alcançar. Mutola com muito mais força por fora, vai caminhando para fazer a ultrapassagem no final. Parece que vai comandando a prova, vai apertar ainda. Vai vencer a prova Maria Mutola, vai vencer a medalha de ouro na prova dos 800 metros para mulheres. A moçambicana, Werneck. Era a grande favorita, é cumprimentada ali pela Kelly Holmes. Nós não tivemos a presença da Stefanie Graf, a Steffi Graf, representando a Áustria, mas a Mutola, de qualquer maneira, era a grande favorita. Agora, é uma ótima aparição no cenário internacional essa Kelly Holmes, da Grã-Bretanha. Que prova, hein? Ainda teve força suficiente depois de ser ultrapassada nesse momento. Faltando pouco mais de 150 metros, Werneck, para recuperar a posição e vencer a prova. Ela tem uma chegada muito boa, né? Dava para sentir que, apesar da Kelly Holmes estar escapando, a Kelly Holmes estava muito preocupada, dando aquela olhadinha por sobre o ombro e não teve como resistir a essa atropelada final da Maria Mutola. A Khrushchevova fica na terceira posição, portanto, com a medalha de bronze. E aí você vê, ainda no momento onde a britânica vinha na primeira posição, a Kelly Holmes. A Mutola com confiança em seu sprint final.